galera! Gente, tô muito feliz. Não, de verdade, vocês já sabem que eu tenho autoestima assim no talo, entendeu? Eu sou aquele cara que eu já começo o dia já respirando um ar de riqueza, de prosperidade, eu já fico muito entusiasmado porque eu acordo exatamente com propósito. Eu sei por que eu estou acordando. Eu sei o que é que eu vou fazer no dia, eu já sei o que é que eu vou fazer. Então é o seguinte, sejam bem-vindos a esse podcast e detalhe, esse podcast está recheado com uma pessoa assim extraordinária, uma mulher incrível, uma mulher que eu conheci agora, realmente agora há pouco, mas eu já entendi exatamente qual o propósito dela, o objetivo que ela tem, o foco que ela tem. Eu vi alguns stories dela, eu digo, poxa, essa mulher é de verdade, é diferenciada. Eu tô aqui com a Dani Ferreira. Bom dia, turma. E aí, como é que vocês estão? Seja bem-vinda ao Top de Luxo Cash, criatura. Bom demais. Obrigada. Foi uma surpresa. Como a gente estava conversando um pouquinho antes, eu tinha gravado um podcast um dia antes. No dia seguinte, segundo a lei da atração, você veio, me convidou e eu fiquei, caramba, as portas se abriram. Vou aproveitar isso aqui também. E é isso aí. Estamos aqui. Que bom. Esse podcast aqui, de verdade, ele é bem tranquilo em relação a... Fique à vontade, tá bom? Uhum. Não se acanhe em nada. Não, eu sou do tipo de falo bem tranquilo, eu sou bem assim aberto pra gente se comunicar. Uhum. O importante aqui é que eu e você a gente consiga passar, transmitir informação, conteúdo, mostrar para as pessoas que naquilo que elas precisam melhorar e aprender conosco, porque se você tá sentado aqui na minha frente é porque você tem conteúdo. Ai, que coisa boa, obrigada. Bom demais, Dani. Muito feliz. Antes da gente dar início a todos os assuntos que a gente vai estar falando aqui, quem é Dani e o que Dani faz e, enfim, qual o propósito realmente do que Dani faz para atingir as pessoas, abençoar a vida das pessoas? Fala aí, por favor. Coisa boa. Geralmente as pessoas se identificam ou se descrevem, né, de acordo com a sua profissão. E eu tô fazendo um pouquinho o contrário. Então, Dani é uma mulher de 33 anos, leonina, filha de Dona Sônia, é tia, Ave Maria, amo os meus sobrinhos, ainda não sou mãe, tá? E eu decidi, em determinada fase da minha vida, que eu poderia ajudar as pessoas através do exercício. Usar o exercício como ferramenta para mudar a vida das pessoas, porque eu via que aquilo me ajudava. Então, por que não aprender, me aprofundar nesse conhecimento e ajudar as pessoas através disso? E aí eu decidi, assim que eu terminei a escola, né, o colégio, e fazer educação física. Fiz o curso de educação física, vários cursos, enfim, dentro da área. Comecei a trabalhar já muito novinha no segundo período eu estava da faculdade. Já comecei a trabalhar, a atuar. Então eu tenho experiência prática, não só, né, na teoria, não só nos estudos, grande. A gente estava conversando aqui, vai fazer 12 anos que eu me formei, que eu estou nessa área, que eu estou usando o exercício para atingir as pessoas. E eu sempre procuro estar me atualizando, me renovando. E principalmente do período da pandemia para cá, que eu acho que foi a oportunidade que as pessoas tiveram de se reencontrar com elas mesmas, né? E de usar esse tempo, porque na verdade foi obrigatório essa parada. A gente não teve muita opção, a gente não teve escolha. Em como usar esse tempo para poder evoluir, para poder crescer pessoalmente e profissionalmente. E voltando só um pouquinho, eu tenho formação, pós-graduação na área de treinamento, na área de prescrição, né, de fisiologia do exercício. Tenho vários cursos na área de musculação, de treinamento, enfim, para grupos especiais. Isso aí eu acho que é o de praxe. Eu costumo dizer que esse conhecimento específico é a obrigação do profissional. O que vai fazer ele se diferenciar é o que ele faz a mais. É o que ele faz fora da obrigação dele. E aí, depois de tantas formações, eu conheci, acho que por volta de 2014, a modalidade do CrossFit. Comecei a me interessar por aquele estilo, né, por aquela modalidade de treinamento e fui decidir estudar. Fiz o primeiro curso em São Paulo, depois eu passei uma semana em Brasília
com um dos maiores treinadores que falam sobre CrossFit, é um dos maiores pesquisadores que falam sobre CrossFit, que é o Ramiro Tibana. Passei uma semana lá treinando com eles, treinando com a galera, conhecendo. Depois, quando eu voltei para Caruaru, e eu tive uma academia, tá? Gostaria de falar para vocês que eu tive uma academia. Durante quase 3 anos eu fui sócia proprietária de uma academia aqui em Caruaru. Mas quando eu conheci o CrossFit, eu comecei a pensar assim, isso que eu tô fazendo hoje não me completa. Eu preciso ir atrás de alguma coisa que me complete. E através do CrossFit, conhecendo a modalidade, estudando, eu sugeri para o meu sócio, certa vez, da gente abrir uma box de CrossFit. Só que ele muito retraído, muito indeciso, com o pé atrás, porque afinal era uma coisa muito nova. O CrossFit veio para o Brasil mais ou menos em 2018, 2009 foi quando começou a crescer, né? Então, em 2014 era tudo muito recente ainda. O CrossFit foi criado em 2001, para vocês terem ideia. Oh. A modalidade foi criada em 2001. E aí, ele ficou muito com o pé atrás. Eu disse, caramba, isso aqui vai dar o que falar. Isso aqui vai ser o bom. Eu já conseguia ver as coisas mais à frente. Bem mais à frente. Bem mais à frente. A gente tá em 2022. Mas ele não quis. E eu respeitei. Mas aí eu saí da sociedade. Eu disse, se não é isso que você quer, a gente não quer as mesmas coisas, então eu vou sair. E aí foi quando eu saí e abriu a primeira box de CrossFit aqui em Caruaru. Eita, top de luxo. E aí eu fui treinar lá, depois eu fui contratada. Com pouco tempo, a box, ela foi crescendo, abriram outras boxes em Caruaru. Eu saí dessa primeira e trabalho hoje na Conceito CrossFit. Pode falar nome aqui? Sim, tranquilamente. pode, de boa. Nome de marca, tranquilo. Aqui é top de luxo. Aqui a gente tá em casa, né? A gente tá em casa. E aí, há 5 anos e pouquinho eu tô lá na Conceito, né? E trabalho com CrossFit hoje, sou treinadora de CrossFit. Level 1, né? Que é uma capacitação que ela é internacional. E decidi também me especializar numa área que poucas pessoas, poucos profissionais tinham interesse, que é a área da ginástica aplicada ao CrossFit. Porque muitas das pessoas chegavam no box e imaginam que o CrossFit é só levantar peso. E muito peso, não é pouco, né? E é tanto que tem muita gente, a gente estava conversando ali antes, tem uma certa resistência, preconceito também em relação à modalidade, porque não imagina que aquilo pode ser ajustado à realidade dela, entendeu? E aí as pessoas entram no CrossFit querendo isso, querendo pegar muito peso. Mas, na verdade, quando a gente fala de CrossFit, existe até uma pirâmide, depois eu trago para vocês. Boa. E ela é aplicada não só na modalidade do CrossFit, é porque o CrossFit ele fez alguns conceitos e algumas outras modalidades meio que ressurgirem, certo? E o CrossFit deu uma valorizada nisso. Por exemplo, o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, é uma modalidade clássica de treinamento, né? Mas a gente não vê escolas de LPO. Você conhece alguma escola de LPO? Não. E onde é que a gente treina LPO? No box de CrossFit. Você dificilmente vê adultos treinando ginástica, que é aquela ginástica que a gente vê nas Olimpíadas. Ficar de cabeça para baixo, Verdade. se dependurar na barra, fazer os embalos e assim por diante. A gente não vê, né, adultos fazendo. A gente Sim. vê crianças. Verdade. Então, aqui em Caruaru não tem uma escola de ginástica para adultos. Onde é que você pratica ginástica? No box de CrossFit. Massa. Então, é a oportunidade que essas modalidades tiveram através do CrossFit, da criação, né? De resgatar essas modalidades e a gente apresentar para os adultos, que é a maioria do nosso público, como que eles podem evoluir suas capacidades físicas através dessa modalidade. E isso é bom. Com certeza. Isso é bom porque assim, as pessoas elas vão começando a se identificar. E se ela já tinha desejo de realizar alguma atividade dentro desse padrão e de se descobrir, né? Porque eu vejo que o que é importante é você se descobrir e você encarar, conhecer, né? E enfim, fazer exatamente todo o processo e você conseguir entender. E só eu na minha cabeça eu só consigo entender algo quando eu tô dentro. Arrasou. Quando eu tô dentro. Porque é dentro que eu consigo identificar se eu gosto, se eu não gosto, ou se vai ter lesão, se não vai ter lesão, como é que os professores de verdade eles ensinam. Então é isso aí. Dani, é o seguinte, vê só. Eu vejo que tem muitas pessoas
tem muitas pessoas que no percurso da vida delas, elas não conseguem adquirir um foco naquilo que elas têm como propósito. Tá. E a gente entende que foco é algo que é adquirido. Ninguém nasceu focado. Isso já eu acredito que é importante vocês entenderem que ninguém nasce focado em nada. Entendeu? Nós aprendemos e temos o hábito de adquirir o foco para cada determinado objetivo. Na sua cabeça, você que trabalha muito em relação a isso, com pessoas que vêm totalmente sem foco e começam a adquirir foco, como alguém que hoje é desfocado em tudo consegue adquirir foco para cada determinado objetivo, enfim, dentro do CrossFit ou para a vida. Um exercício ou para a vida, isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente saber o que é foco. Foco é a capacidade de você dizer não para algumas coisas e não necessariamente de dizer sempre sim para o que você quer. Porque, vou começar uma dieta, por exemplo, certo? Então, a pessoa, ela sabe que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, o foco não é você só ficar focado a dieta, só a se limitar, vamos dizer assim, ao que está prescrito ali no papel. Mas é você, dentro dessa nova perspectiva de vida que você tem, saber quais são as suas oportunidades a partir dali. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, e aí todo mundo vai entender. Se eu colocar... Quem gosta de pão aí? Um pãozinho. Eu gostava, mas já tirei do meu cardápio. Perfeito. Mas... Você escolheu? Não. O seu foco foi... Mas é gostoso. Exatamente. Pão quentinho com manteiga. Eita, ai, meu Deus. Aquela crocância saído na hora. Menino, outro nível, criatura. Então, assim, quem é que não gosta de pão? Então, tem gente que come pão todo dia. Não é verdade? Isso. Você conhece alguém que come pão todo dia? Certamente. Eu comia 5. Aí, tá vendo? 5. Que leve ele. Doidada. Bem suave. 5 pães todo dia. E você comia 5 pães todos os dias, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E você não enjoa de pão. Verdade. Certo? E durante anos da minha vida, né? Exatamente. Desde quando eu era criança. Não foi, né? Isso. Não foi durante 6 meses. Foi muito tempo. Sim. E aí, quando a pessoa recebe uma dieta, tem lá a proposta para ela. E tem um exemplo lá, 120 gramas de batata doce, por exemplo. E aí a pessoa fica, meu Deus, eu só vou comer batata doce agora. Sou criatura. Aí Tu não comia pão todo dia. E é assim, as pessoas, elas olham mais pelo que elas estão perdendo do que o que é que elas podem ganhar. Isso é o contrário de foco. Você tem que tentar observar o que é que você vai mais ganhar, quais são as oportunidades que você tem escolhendo esse novo estilo de vida, do que aquilo que você vai perder. Quando você foca no que você vai perder, a chance disso aqui dar errado é muito grande. Verdade. Entende? Então, para a gente desenvolver o foco em relação ao exercício, a um novo estilo de vida, a gente não pode pensar muito no que a gente está perdendo, mas vislumbrar o que a gente pode ganhar, o que a gente vai ganhar na frente. Entendeu? As pessoas, elas se apegam muito ao resultado e esquecem que para isso elas precisam passar por um processo. E esse processo, ele vem, muitas vezes ele pode ser doloroso ou pode ser mais de boa. Sim. Mas o que vai depender é de como você prepara a sua mente para poder receber e entrar no processo. Isso. Eu vejo, Dani, que tem muitas pessoas que é o seguinte, vê só, elas vivem a se procrastinar, ficam empurrando com a barriga, e procrastinação nada mais é que você empurrar com a barriga, empurrando as coisas, entendeu? Eu era muito procrastinador, misericórdia. Não, Desde quando tu tem esse estilo de vida que tu tem agora? Não, eu adquiri esse hábito e esse a gente estilo tá de vida... mudando aqui, eu tô perguntando pra ele. Não, tá um luxo. Esse hábito agora de treinamento, Sim. de alimentação saudável, eu vim de setembro do ano passado pra cá. Olha, pouco tempo. Pouco tempo. Tem nem um ano. Não tem nem um ano. E detalhe, a gente trabalha na empresa que a gente tem todos os produtos naturais, estão ali, sendo que eu vendia aquele produto, mas eu não era... Eu tomava o produto, mas eu não tinha uma alimentação saudável. Você não vivia. Eu não vivia, exatamente. Vale. E hoje, inclusive,
eu empurrava com a barriga as coisas. Eu empurrava, não, literalmente. Vou começar hoje. Segunda eu começo. Não, e ficava assim. Sendo que, automaticamente, quando eu entendi os benefícios daquilo que eu estava realmente, já comecei a vivenciar, então eu potencializei aquilo. E muitas pessoas, elas não conseguem potencializar aquilo que elas já estão fazendo. E automaticamente já estão na chuva. Mas não estão querendo se molhar. E é importante, você que tá me assistindo, em qualquer área, Dani, que nós vamos atuar, sim, pode ser com vendas, pode ser na área do CrossFit, pode ser em qualquer outra área que você está atuando, nós precisamos dar o nosso melhor. Sim, precisamos nos dar 100%. Se nós não dermos nosso 100% para exatamente atingir aquele propósito, aquele objetivo, infelizmente, nós não conseguiremos atingir o nosso ápice dentro do nosso objetivo principal. E aí é o que acontece. Eu treino, né? Eu treino na academia, tal ali, e eu vejo que muitas pessoas, e às vezes eu sou um deles. Às vezes, pronto, era para o meu treino, às vezes acontecer de menos de uma hora. Às vezes eu passo 1h30. Por quê? Porque às vezes eu fico lá no celular. Foco é dizer não pro celular na hora do treino. Sim. E é um hábito que é necessário mudar, entendeu como é? E aí as pessoas, elas vão empurrando com a barriga. Sim. E automaticamente, sabe o que é que acontece? Você vai ter, se você está dentro do meio de pessoas que estão com o mesmo propósito, você vai até ter um resultado, mas você não consegue atingir aquele resultado que você tanto almeja. Que você tanto deseja, né? Deseja, entendeu como é? E aí, Dani, dentro das pessoas que você treina, porque você é treinadora, você tem os seus alunos e tal, qual o maior desafio para uma pessoa que ela está querendo iniciar, ou já está iniciando o processo dentro do CrossFit, ou da parte da área da alimentação? Qual o maior desafio dela e qual o seu maior desafio como treinadora para fazer com que essa pessoa consiga ter resultado? Entendo. Gostei da pergunta. Tá doido. Só resgatando um pouquinho a questão do hábito, né? Existem 4 níveis de aprendizagem, certo? Isso a gente pode aplicar para a construção de hábitos. Por exemplo, quero começar a ler, quero fazer a dieta, quero fazer exercício. Como se aplica também no ato da aprendizagem motora, ou seja, de aprender a executar determinado movimento, certo? E aí o primeiro nível é o inconsciente incompetente. É a pessoa que ela não sabe que precisa fazer aquilo. Então ela é inconsciente porque ela não sabe que exercício pode ser bom para ela. E ela é incompetente porque ela também não sabe fazer. Incompetente a nível de ação, certo? Segundo nível é o consciente incompetente. É a pessoa que ela já é consciente e basicamente o exercício ele se vende sozinho, né? Todo mundo sabe que fazer exercício é bom, concorda? Sim. Assim como todo mundo sabe, por exemplo, que cigarro faz mal. Verdade. A pessoa fuma se quiser, também faz exercício se quiser. E aí, mas ela ainda é incompetente, ela ainda não sabe como começar. É nessa hora que talvez ela desperte nela o ato de pedir ajuda, de procurar uma academia, um profissional e assim vai. No terceiro nível, ela é consciente, competente. Ou seja, ela já começou a fazer, já é consciente, já começou a agir, tá competente ali no aprendizado, seja no hábito que ela desejou construir, seja no exercício que ela se propôs a aprender. E o último nível, que é onde todo mundo quer chegar, é o inconsciente competente. Quando ele faz aquilo automaticamente. Quando faz aquilo sem precisar pensar. Porque até então, até o consciente competente, ela está pensando muito ainda para fazer. E esse é o grande obstáculo das pessoas. Elas pensam muito. Elas demandam muita energia mental para fazer uma coisa nova. Entendeu? E até que o nosso cérebro construa aquele caminho para isso, essa ação se tornar automática, leva tempo. E gasta muita energia. E o cérebro é expert em querer fazer a gente... Tipo assim, não, vamos ficar aqui, que aqui tá ótimo. Porque você vai sair de casa 6 horas da manhã, num frio desse, para ir treinar. Por que você vai comer a batata doce com ovo se o pão é mais gostoso? Nada contra o pão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu como pão todo dia, eu já comi.
A todo dia não, mas eu como pão. Tá na minha dieta. Enfim. Mas, entendeu? Esse é o problema. As pessoas pensam demais. E esse processo de construção do hábito é o que demanda muita energia mental. E o cérebro, desde sempre, ele é expert em poupar energia. E, e automaticamente, quando vai poupar, como ele poupa energia, ele te coloca na posição confortável. Confortável o tempo todo. E quem vive na zona de conforto não explora seus potenciais, né? O potencial e aquilo que às vezes é inatingível. Entendeu? Porque não tem nada inatingível. Só existe aquilo que ainda eu não consegui alcançar. Perfeito. Porque ainda não se propôs aí, fazer. Verdade. E aí todo mundo quer chegar nesse nível de inconsciente competente, que é o meu caso agora, que já é o seu. Eu tenho uma aluna minha que ela perguntou, Dani, tu gosta mesmo de treinar? Aí eu disse, se eu não treinar, tem alguma coisa errada. Eu já tô nesse nível. Isso não quer dizer que eu não tenho mais potencial para aprender. Tenho muito potencial para aprender ainda muitas coisas, principalmente em relação à habilidade motora. E é por isso que eu gosto da ginástica. Que ela me provoca. Ela me provoca muito, entendeu? E automaticamente te tira da zona de conforto. Me tira, o tempo todo tá me puxando e eu fico... Pode chamar a palavra aqui? Pode. Eu fico puta quando eu erro um negócio. E eu vou acertar esta merda, eu vou fazer, eu vou conseguir. E essa provocação é o que a gente... Quando eu digo a gente, tem algumas pessoas provavelmente aí que já tem o hábito de fazer exercício, de fazer dieta. Tem o hábito ali de acordar e já tem uma rotina, né? Essas pessoas, elas procuram. O diferencial dessas pessoas é justamente que elas procuram o que as provoquem. E é nesse provocar que a gente cresce. E aí voltando à pergunta, o que é mais difícil para as pessoas é construir esse caminho mental do hábito para se tornar um inconsciente competente, capaz de fazer aquilo ali no automático. E o meu maior desafio é justamente transportar essas pessoas para que elas construam esse hábito de uma forma um pouco menos penosa, vamos dizer assim, e com um porquê. Tem muita gente que chega na academia, vai treinar, não sabe por que está treinando. E todos os meus alunos, todo mundo que treina comigo, sabe por que começa treinando daquele jeito, por que está fazendo esse exercício, por que está fazendo esse do final. Então, eu tenho uma metodologia. Vou fazer um convite agora para ele, certo? Para ele fazer uma aula comigo. Bom demais! Fazer uma aula não, eu vou dar para ele uma semana de aula. Eita, certo? A gente vai combinar. Isso é presente. Oxi, top luxo. E aí você vai conhecer a minha metodologia. Eu trabalho com... Eu sou especialista em treinamento do core, que é o treinamento do centro de força, que é toda aquela musculatura responsável pela sustentação da coluna, por deixar você com um alinhamento corporal mais, né, eficaz, vamos dizer assim. E naturalmente você consegue projetar uma boa postura, como você está agora. Naturalmente você consegue ter mais performance em exercícios com cargas maiores ou que exijam deslocamento, mudança de direção, altas cargas e assim por diante. Então, o core é o centro de tudo. O nome já diz, core, né? Na etimologia da palavra é centro. E quando a gente está com um centro bem estruturado, a gente consegue desempenhar outras tarefas. E aí, na minha metodologia de treino, a gente começa com os exercícios de mobilidade, através de uma outra metodologia que eu vou fazer a minha capacitação ainda esse final de ano. Bom demais. No Flow, que é inspirado nos movimentos naturais dos animais. E a gente trabalha a flexibilidade, a mobilidade e já o core através do Flow. Tem o Core Express, que é o meu programa de treino. E aí a gente vai para a parte específica de força, que é o que cada aluno foi buscar ali. Então eu tenho pessoas que treinam beach tennis, por exemplo, que tem hérnia cervical. Então elas me procuram para melhorar o desempenho no beach tennis, mas também para diminuir a dor. E né? Dentro dessa área, porque tem muitas pessoas que têm esse tipo de problema. Sim. Em quanto tempo, porque a gente sabe que hérnia é um problema que não desaparece, ameniza. Exatamente. Entendeu? Ameniza, mas não desaparece. É algo que você precisa se adaptar, viver e diminuir toda a tensão, enfim. Em quanto tempo o seu aluno ele consegue diminuir toda aquela dor, enfim, através dos exercícios, se ele fizer de forma correta?
por quanto tempo você consegue identificar que um aluno disse, não, poxa, diminuiu, poxa, melhorou, poxa... Então, depende muito de como ele chega para mim. Se a pessoa chegou para mim com muita dor, não necessariamente eu vou conseguir diminuir a dor dele em tão pouco tempo. E muitas vezes só a minha atuação não é suficiente. E aí eu tenho alguns parceiros, fisioterapeutas, que aí eles vão fazer esse trabalho em conjunto comigo. Massa. E eu tenho um papo muito legal com os físicos, que aí todo mundo encaminha a galera para mim. E eu nem sempre posso pegar todo mundo, mas eu consigo atender de uma forma que possa ajudar, né? Através da assessoria de treino. Massa. Mas todos os meus clientes, sempre em algum momento, já foram para alguns dos 3 fisioterapeutas que eu mais trabalho com eles. E a gente tem esse trabalho em conjunto. E é muito importante você, que está em casa, procurar profissionais que tenham esse network. Isso é um recado importante. Porque aquele que se diz o pica e que quer trabalhar sozinho... Gente, ninguém sozinho vai muito longe, verdade, certo? Verdade. E aí você precisa da ajuda de outros profissionais. Você precisa também saber ouvir esses outros profissionais. Porque eu vejo que um pecado, assim, um pouquinho grande, já tem diminuído bastante, do profissional de educação física, é não escutar outros profissionais. Quando eles dizem, fulano, evite fazer tal movimento com ele. Se tem uma orientação, se tem uma prescrição, é por um motivo. Então a gente precisa respeitar. E aí é muito importante fazer isso. E aí, voltando à pergunta, depende de como a pessoa chega pra mim, certo? Porque se é uma pessoa que tem muita dor, restrição do movimento, a gente precisa de, geralmente, um pouco mais de tempo para trabalhar essa agora sim limitação, mas dentro das suas capacidades. E hérnia, por exemplo, que é uma deformidade estrutural, que ela foi ali instalada, geralmente por maus hábitos e por falta de exercício, inclusive, não é desculpa para você não fazer nada. Então, você que está em casa, tá com dor, não é para ficar sem fazer nada, é para ir para a academia. Pelo contrário, para você movimentar. Hérnias de disco, tensões musculares, aquela tensão aqui no pescoço, na lombar, dores no quadril, de muita gente, a maioria das pessoas hoje em dia trabalha sentada, né? Boa parte, pelo menos. E aí, todos esses acúmulos de tensão é justamente quando essa musculatura está sempre numa mesma posição e ela não se movimenta. Para que a gente diminua a tensão, a gente precisa fazer o movimento e a tensão, porque flexionar o braço, abrir e fechar a mão, falar, tudo isso só é possível porque a gente gera tensão no músculo. Então, a tensão é uma coisa normal, é natural, só que o acúmulo de tensão é que é ruim, entendeu? É que limita você. Então, o exercício, o principal papel do exercício, eu costumo dizer, é você liberar as tensões e distribuir elas, colocar elas no lugar certo. Então, quando você que levantou 380 quilos no leg, ele tava todo feliz contando pra mim que levantou 380 quilos no leg. Então, segura esse homem, viu? Doideira. Você aplicou a tensão na hora, do lugar certo, com o propósito. Verdade. E a gente pode associar isso muito com o foco. A gente precisa aplicar o foco na hora certa, quando for necessário. E engraçado que... Tudo do exercício a gente consegue trazer pra vida. Verdade, consegue. É tudo um desafio, tem tudo a ver. E o engraçado, gente, é o seguinte, é que quando eu... me foi posta desse desafio de realizar, primeiro com 360 quilos, entendeu? Que não é normal, entendeu? Não é normal, é necessário você ter uma postura, porque senão você lesiona, e é importante você estar acompanhado com uma pessoa, com um profissional, para poder estar te acompanhando e estar... E não é, tipo assim, você entrou na academia hoje, aí não é na semana seguinte que você vai levantar 380 quilos. Não é. Não é? Eu já trabalho a musculatura da perna desde os meus 16 anos. E aí parei por 4 anos, mas existe a questão do que o seu músculo já foi trabalhado, então tem toda a memória muscular. Existe né? A memória muscular. Existe, né? Existe. Então, sei que não é... Né? Enfim. Mas ela não determina hoje a sua capacidade física. Verdade. Você tem que estar sempre provocando, sempre estimulando. Isso mesmo. E aí, de repente, na minha cabeça foi, não, poxa, é muito pesado, eu não vou conseguir. Sendo que na mesma hora eu redirecionei, eu recondicionei a minha mentalidade. Eu digo, não, se me foi posto é porque ele sabe que eu tenho capacidade para isso. E eu também tenho capacidade.
E o que muitas vezes acontece, Dani, é que muitas pessoas elas não conseguem, de verdade, se conhecer. Conhecer suas capacidades. Seu potencial. Seu potencial. Até onde vai o seu limite. E a pergunta é para você. Como uma pessoa hoje consegue, através do CrossFit, ou então, como você é coach também, como ela consegue buscar essa capacidade e atingir esse potencial? Fazendo. Agindo. Mas ela tem medo. Ação. Ela tem medo, ela tem vergonha, ela tem travas. Como? Sabe uma palavra que está muito em alta, né? Motivação. Se manter motivado. Motivação. Muitas das pessoas, se a gente for separar a palavra, motivo mais ação. Perfeito? Todo mundo tem um motivo. Todo mundo tem um porquê de fazer aquilo ali. Tem um objetivo. Concorda? Mas o motivo por si só, ele não resolve nada. Ele precisa dar ação. E o motivo, ele é o quê? Seu. Ele é interno. Ele é pessoal. Né? Se aquilo não dói o suficiente, você não vai agir. Se aquilo não incomoda você o suficiente, você não vai agir. Então precisa ter dor. Precisa incomodar. Precisa incomodar. Precisa incomodar. E aí, muitas pessoas têm vergonha, eu não acho que eu consigo. Tem muita gente que diz assim. Um outro exemplo. Eu não vou fazer CrossFit porque eu preciso emagrecer antes. Como? Se a modalidade, ela te propõe, através dos exercícios físicos, melhorar a tua capacidade física e, como consequência, você vai chegar nesse resultado. Mas a pessoa ela pode usar a desculpa para qualquer outra coisa, não necessariamente para o CrossFit. Então, se não dói o suficiente, ela não vai agir. E aí, por isso que é importante você procurar um profissional. Você procura a orientação. A pessoa que te explica o porquê de fazer aquilo, qual a importância e como fazer. Mas se não tiver um verdadeiro incômodo ali, algo que te... Caramba, isso aqui não tá me satisfazendo. Sei lá, olhar no espelho. Você se sente bem com o que tá no espelho. Se você não se sente bem, você vai procurar, ou pelo menos deveria, alguma coisa que te ajude a se sentir melhor. Independente de qual seja a modalidade. Mas se você olha no espelho, você se sente satisfeito, ou não se sente insatisfeito o suficiente, você não vai agir. Isso. E esse é um obstáculo grande das pessoas, entendeu? Porque ela não sabe até onde está incomodando. E não adianta outra pessoa falar. Não adianta eu chegar pra você e dizer assim, Wellington, às vezes, pronto, vou dar um outro exemplo. Um amigo chegou pra mim, Dani, o que é que eu faço pra conseguir acordar cedo de manhã, 6 horas, pra ir treinar? E aí eu fui bem taxativa com ela, porque essa conversa já é velha. A sua conversa, você fica muito bom naquilo que você faz repetidas vezes. Se você dá desculpa, você fica muito bom em dar desculpa. Concorda? Concordo. Se certeza. Vou colocar isso aqui pra gravar ali. Se você fica muito bom naquilo que você faz repetidas vezes. Se você só dá desculpa, você fica muito bom em dar desculpa. E aí você não faz nada. Você não sai do lugar. E aí... E eu falei pra ela, eu disse, olha, quando incomodar de você de verdade, você vai fazer. É uma questão que é sua, é individual. E procurar algo com o que você se identifique. Corrida, musculação, crossfit, natação. Agora, experimente. Essa é a diferença. A gente acha que depois que cresce, que vira adulto, que a nossa capacidade de aprendizado diminui. Pelo contrário, tem até um estudo dentro da ginástica, que a gente estava junto com a equipe, né, da IRC, que é a escola onde eu sou formada de ginástica, que compara o nível e a capacidade de aprendizado de crianças e adultos. E a gente não tem uma menor capacidade de aprendizado que as crianças. A gente tem a mesma capacidade. Só que qual é a diferença da criança pra gente? A criança, ela se expõe. Ela vai. Ela se joga. Ela se permite. E o adulto, por várias crenças que foram ali ao longo da vida implantadas, ele deixa de se
oportunizar, de se expor, de se permitir. E aí a gente imagina que tem menos chance de aprender. Mas a gente não tem. Isso para qualquer coisa. Falasse algo bem, bem importante e interessante. Tudo aquilo que... Porque assim, crenças a gente foi criado e fomos crescendo adquirindo crenças. A gente nasceu fora da caixinha e foram colocando a gente dentro de uma caixinha. Isso. E essas crenças, tanto crenças positivas quanto crenças negativas, sendo que as crenças negativas, por muitas vezes você se permitir mais por serem negativas, ela pode se sobressair mais. Sendo que entendemos que as crenças positivas, ela tem um poder de transformação bem maior. Sim. E aí o que ocorre, Dani? É que essas pessoas que vêm desde criança, muitas vezes, ou até mesmo na fase da adolescência ali, que é quando você começa a ter alguns tipos de transtornos, no caso de ninguém me entende, meus pais não me entendem, e aí você começa a ter conflitos com você mesmo. E diante disso, o que essas crenças podem afetar? O que essas crenças podem afetar em mim na fase adulta? O que pode atrapalhar dentro do processo no CrossFit ou para a vida, no meu emprego, nos meus negócios? O que pode acontecer quando eu permito, ou eu muitas vezes nem sei exatamente porque essas crenças estão enraizadas no meu subconsciente, entendeu como é? Mas como é que a gente pode analisar isso aí, enfim? Bom, eu sou muito curiosa, né? E eu adoro ler sobre psicologia e filosofia. E aí, esse exemplo que você foi dando aí tá muito atrelado à teoria de Freud, que é justamente aquelas coisas que você vive que de repente causam bloqueios, né, causam obstáculos e você não consegue desempenhar também, ou não acredita que é possível que ser capaz de fazer coisas novas. Você acaba pegando essa crença, abraçando ela e traduzindo o seu eu nessa crença. Você acaba sendo a crença. Só que nós não somos as nossas crenças. Nós temos ela, né? Em determinados momentos a gente escolhe usar. E aí, Freud fala muito nisso aí, em traumas, em questão de traumas, né? A gente fala crenças, fala traumas também. Trauma não é necessariamente algo negativo, mas é uma crença que foi colocada lá enquanto a gente estava na fase de desenvolvimento. Tem um outro autor, que também é na área da psicologia e da psicanálise, que se chama Jung, que ele viveu na mesma época de Freud, só que a teoria dele não foi muito... Porque Freud se sobressaiu, né? Que na época eu estava falando também sobre a questão de hipnose e tal. Vocês estudam sobre isso. Mas o Jung não se sobressaiu tanto. Mas alguns outros estudiosos agora da era moderna começaram a falar sobre os estudos dele. E nos estudos dele ele diz o seguinte, que você escolhe digamos assim, em determinados momentos sentir certos sentimentos. Então, por exemplo, eu vou dar ou acreditar que aquela crença é você, certo? E na verdade Jung diz que é tudo questão de escolha. Então, na minha família, vou dar um exemplo, todo mundo se reúne à mesa aos domingos. E a mesa é farta de quê? De comida, certo? Sim. A mesa é farta de comida, e aquilo ali é o que reúne as pessoas. E a comida, ela tem um poder, um apelo afetivo muito grande, né? Sim. A exemplo, vamos dizer, Coca-Cola. A Coca-Cola tem um poder afetivo. Quem criou o marketing da Coca-Cola hoje, né? Vende por conta disso, porque cria essa conexão com as pessoas. Essa conexão afetiva. E quando você cresce, você imagina que você só vai você só é querido, ou só consegue se reunir com as pessoas, ou só conhece ter amigos se tiver comida. Então você carregou essa crença a sua vida toda. E aí é muito difícil desvincular a comida à parte afetiva.
Só que aí Jung fala que isso é uma escolha. Não é porque você viveu, seja de forma negativa ou positiva, aquilo na sua infância ou na sua adolescência, que obrigatoriamente isso representa quem você é hoje. Mas você tem que acreditar que você é capaz. E isso é muito importante a gente entender, porque nós não somos o que somos. Nós estamos. Nós estamos, perfeito. Entendeu? Bate aqui. Tá doido. Bom demais, Beturano. Eu estou treinadora, você está vendedor. É verdade. Né? E assim, pronto. Eu consegui adquirir técnica e habilidades de ser vendedor. Sim. E aí, posteriormente, eu comecei a adquirir técnica e habilidades de agora saber comunicação. Da comunicação. Muito uma coisa importante. Que muitas pessoas sabem que eu tenho um certo desafio, né? Na gagueira, tal, ali de repente eu faço entendeu? E só Jesus na casa, mas é normal. É algo que eu aprendi a lidar, né? A lidar com essa questão. E aí, automaticamente, eu aprendi a ser palestrante. Imagina se você tivesse abraçado a crença de que a gagueira era algo que te impedia de fazer o que você faz hoje. Sim. Você não estaria aqui. Não, com certeza. E detalhe, tem muitas pessoas que... E uma coisa que é muito importante, Dani, é que nós não podemos viver para as pessoas. Nós não podemos viver para os outros. Nós temos que viver principalmente para nós mesmos. Para nos desenvolver. Isso, entendeu? Porque o que acontece é que assim, as pessoas elas não realizam atividades, ações ou qualquer outro tipo de coisa porque elas começam a pensar no que o outro vai pensar dela. Sim, no que as pessoas vão pensar dela, no que fulano, ciclano, beltrano vai pensar. E é importante, gente, de verdade, é importante que nós, de verdade, a gente primeiro descubra quem nós somos. Sim. Porque quando nós descobrimos quem sou eu... A nossa essência, né? Isso, automaticamente o que o outro pensa sobre mim não influencia o que eu sou. Não vai ter efeito. Entendeu? Não vai ter efeito nenhum. Nenhum. Zero. Entendeu como é? E aí o que é que acontece aqui? Diante de tudo do que eu estou hoje realizando, exatamente não necessariamente o que vou me tornar lá na frente. Não, eu estou nessa situação porque eu já vivi numa situação financeiramente desafiadora muito. Muito de dizer assim, não, quebrei, me lasquei, hoje eu tô fodido e só misericórdia da minha vida. Sim, e eu não posso fazer nada, você fica... Não posso fazer nada, tô preso. Não, ó, tem um momento na minha história, quando eu tenho uma facção de costura, né? Sim. Eu já fui costureiro, enfim, depois tu conhece todo o meu trajeto. Eu tava precisando de dinheiro. Teve uma criatura que me colocou na justiça e eu não tinha um dinheiro para poder assim, resolver aquela questão ali. E na época eu era casado e teve uma palestra. Vê que loucura, criatura. Acho que eu nunca falei isso para vocês. Em primeira mão. Não, em primeira mão. No top pelos casts. Tá doido. Não, vê só que doideira. Eu tinha participado de um encontro de casais. Nesse encontro de casais, teve um palestrante que era milionário de Campina Grande. E esse palestrante, ele falou na palestra dele: se vocês precisarem de mim, pode falar comigo, que eu sempre estou à disposição. E na minha cabeça, eu precisava de dinheiro emprestado. Olha só que loucura, velho, que doideira. Primeira vez que eu tô falando isso, de verdade, não, desses anos inédito. Inédito. E o que acontece é que naquela hora eu já tinha corrido atrás de amigos, de pedir, porque assim, quando a pessoa tá lascado, de verdade, uma coisa que é o seguinte, é a ferramenta que você está utilizando, que muitas vezes não te proporciona alavancar. E é importante vocês entenderem que a minha ferramenta naquele momento, ela me limitava. E, infelizmente, a parte das costuras, ela só me proporcionava aquele valor. E muitas vezes, quando a gente só tem, a gente não consegue ter algo nas mãos que é exponencial, algo que me proporcione eu conseguir ter um faturamento muito grande, muitas vezes sem precisar muito do meu tempo, naquele momento eu estava lascado. E aí, eu peguei, eu sabia do contato dele, eu peguei o contato dele, eu fui bater em Campina Grande, na empresa desse cara, para pedir dinheiro emprestado ao cara. Veja.
E uma Que coisa cara de pau. Não, meu Deus do céu. Não, gente, quando eu penso. Não, assim, a falta de experiência, O desespero. desespero. E de sair daqui. Nunca fui em Campina Grande. Veja. Tu tem noção? Uhum. Nunca fui em Campina Grande, nunca fui. E aí. Não, e assim, a boa vontade dele, né, de ajudar, sendo que quando eu cheguei lá, eu levei um balde de água fria, pensando que ele iria me. Sim. E abrindo aspas aqui, nunca você irá ajudar as pessoas com dinheiro. Com dinheiro. Nunca. Se alguém está precisando de dinheiro e você ajudá-lo com dinheiro, você não está ajudando, você está piorando a situação dele. Você está camuflando a ajuda, Tá né? camuflando a ajuda. Você está, simplesmente você está tapando o sol com a peneira. Uhum. E aí, exatamente, ele falou umas palavras lá. Ele disse, Wellington, uma coisa que você tem que entender: tudo é passageiro. Essa fase que você está passando também vai passar. O importante é você não se desesperar. E aí, automaticamente, eu voltei no mesmo dia. Eu fui, conversei meia hora com ele e voltei. E aí, eu voltei pensativo no ônibus. Eu disse, eu não aceito isso pra mim. Eu vou conseguir mudar da minha vida. E nesse processo todo, isso já fazem exatamente, acho que uns 10 anos atrás. Eu tinha o quê? Acho que 10, 12 anos atrás, eu acredito. E eu acredito que, de verdade, nesses momentos é quando nós crescemos muito. E essas crenças que eu poderia ficar revoltado. Sim. Não me ajuda. Tinha tudo pra ficar revoltado, né? Isso, e que, sei lá, tem gente que quer se matar, né? Nem acha, nem se conhece e quer se matar. Mas aí onde tá? Não é como eu estou hoje. É o que eu posso me tornar através de uma ferramenta. E tem pessoas que mudam a vida delas através do CrossFit quando começa a iniciar. Sim. Muitas. Pessoas que tinham depressão. Isso você sabe muito bem. Isso todos os dias. E como é para você, como treinadora, ver que uma pessoa estava depressiva, síndrome do pânico, algumas coisas nesse sentido, e quando começa a criar um hábito, porque não é o CrossFit em si, é o hábito, o exercício, né? É o hábito, é a disciplina, é a constância, é toda aquela autoestima que automaticamente você vai adquirindo. Como é que para você lidar com essa situação? Vamos lá. Você falou uma palavra muito importante, constância. E você ser constante é o que faz a diferença. A gente falou logo no começo que é preciso que a gente dê 100% do que a gente tem para fazer o que a gente se propôs a fazer. Só que o 100% da gente não é sempre o mesmo todos os dias. Então, vai ter dias que você vai estar... Você tem o propósito. Se aquilo faz sentido pra você, você vai agir. Mas tem dias que a gente tá com menos energia, tá mais atarefado, tá com um problema que não necessariamente se resolve com a atitude da gente, mas a gente fica pensativo. E 100% que você dá hoje é diferente dos 100% que você dá amanhã e assim por diante. Vai ter dia que seu 100% é excelente. E vai ter dia que seu 100% ele vai ser um pouquinho menor do que o dia anterior. Então, uma coisa muito importante que eu falo para as pessoas é o seguinte... saiba que você tem uma vida nova todo dia. Porque o que você foi ontem, o que você fez ontem, já passou. É diferente do que você vai fazer hoje. Então, se ontem você fez um puta treino, se sentiu muito bem, achou que sua performance foi top, levantou 380 quilos e assim por diante, aí no outro dia que você vem, você não tá tão bem, com tanta energia. Mas se você deu o melhor que você pôde, então... é isso que vai fazer a diferença. É você ser constante. Não necessariamente você tá sempre subindo. Porque a vida não é só subida. A vida é feita de equilíbrio, né? Verdade. Você sobe, é uma montanha russa, mas nem sempre você precisa descer pra tudo. Isso. Né? Vai ter épocas que você vai conseguir, por exemplo, esse mês agora eu tô de férias, eu escuto muita gente falar isso. E eu vou dar o gás no treino. Show! Porque você não vai estar trabalhando, você vai ter mais disposição. Aproveite, faça. Mas saiba... e não se frustre por isso, que quando você voltar a trabalhar, sua rotina não vai ser a mesma. Mas você vai ser capaz de dar
sempre o seu melhor. Então, a constância é algo muito importante. E eu escuto de várias pessoas, eu tenho, na verdade, clientes que têm depressão, que sofrem com ansiedade, que têm obesidade, que não necessariamente o problema é emocional, né, instalado, mas todo mundo sofre um pouquinho de ansiedade porque precisa ganhar dinheiro, porque quer melhorar o corpo, porque quer ajudar uma pessoa da família, né? E eu sempre digo, ó, você tá aqui agora, você veio treinar? Então, foque no que você veio fazer. Uma aluna minha hoje relatou que a mãe dela tá com um problema, enfim, e ela chegou com o olho bem inchado na academia. Eu disse, ó, Ju, vamos treinar, porque a hora que você pode fazer alguma coisa por ela é a hora que você está com ela. E a hora que você pode fazer alguma coisa por você é a hora que você está aqui, né? Então, uma das coisas que fazem muita diferença é você estar presente naquilo que você se propõe a fazer. E é muito difícil as pessoas estarem presentes hoje, porque a gente sempre está ou vivendo no passado, uma frustração que teve, ou um não que levou, porque a galera não tá acostumada a levar não, né? Verdade. Ou um não que levou, ou se não mais pra frente, ou muito na frente, pensando em coisas que tem 90% de chance de não acontecer. Verdade. Então, quando a gente vive ou no passado ou no futuro, a gente vive em constante ansiedade. Aí a nossa oscilação é muito maior. Verdade. Entendeu? E aí eu falo isso, ó, use o exercício, use esse momento do dia como se fosse um estado de meditação. Não é que você vai parar de pensar nos problemas, mas foca no que você está fazendo e isso vai te ajudar a aproveitar esse momento, a tirar o maior potencial de resultado disso daqui. E quando você sair, você vai resolver o que você tiver que resolver, né? Então, quando as pessoas chegam pra mim que tem algum problema, sei lá, de depressão, de ansiedade, de obesidade, eu falo isso. Olha, vamos usar esse momento pra cuidar de você. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. E é uma coisa que ninguém pode fazer por você. É só você vindo que você consegue se cuidar. Se você não fizer isso por você, quem é que vai fazer? Isso é importante. Uma coisa que você falou bem é você viver aquele momento. Se cada pessoa ela entender nas atividades que ela vai realizando durante o dia, ela viver aquele momento, dar o seu melhor, o máximo naquele momento, automaticamente ela vai conseguir ter bem mais resultado em todas as áreas que ela vai precisar atuar naquele dia. E aí é aquela questão, é porque, infelizmente, Dani, as pessoas vivem por viver. Sem propósito. As pessoas sem propósito, sem objetivo, sem foco, empurrando tudo com a barriga. Eu vejo que pessoas que existem pessoas que estão em lojas já faz 20 anos, na mesma função, atuando ganhando aquele mesmo salário mínimo. Sim. E essa pessoa, ela continua saindo de casa às 7 horas da manhã, aí chega no trabalho às 8, às vezes sai de 7h30, chega às 8, trabalha até... Continua com as mesmas insatisfações. Isso, porque muitas vezes... Não, eu ouvi, velho, tem um cara que... Pronto, eu fui pra Vitória da Conquista, na Bahia, e eu peguei um Uber lá, e o cara se reclamando. Porra, hoje a Uber tá pagando muito pouco, e não sei o quê, hoje as corridas não sei o quê. E eu falei pra ele, velho, beleza, você está hoje se indagando pelo fato de que está ganhando menos. E por que você não se determina também em fazer algo diferente? Isso. O que é que você está fazendo para... Isso. Entendeu? E aí, automaticamente, eu mostrei exatamente o que eu faço. Sim. Eu disse, não, se por acaso hoje eu estou aqui, eu vou treinar pessoas, eu vou mostrar para as pessoas um caminho para elas conseguir trilhar em relação às vendas. Então você poderia também pensar nisso, se por acaso você tenha, se você tem interesse de atuar nessa área, ou então você pode conseguir outras áreas diferentes no estudo, enfim, alguma coisa que você pode realizar, mas não porque porque eu não tenho tempo. Porque não incomoda o suficiente. Isso. Entendeu? E aí, automaticamente, por não incomodar, ela vive se reclamando, vai vivendo a vida inteira desse jeito. Aí escolhe, né? Viver
Qual é a dor que você quer sentir? É a dor da insatisfação, de estar sempre reclamando, ou a dor de fazer alguma coisa? Porque dói. De todo jeito dói. De todo jeito vai De todo jeito vai doer. Isso. Mas você escolhe que dor você quer, né, aguentar. É igual a alguém que quer emagrecer. Você sente dor porque você tá acima do peso, porque você não faz exercício e tem tensões acumuladas, você sente dor. Quando você vai fazer o exercício, principalmente quem vai começar, tem a dor muscular tardia, né? Sim. Você vai sentir dor. E é doideira. Mas qual é a dor que você quer sentir? É verdade. E É aí... a dor que te faz crescer ou a dor que te faz ficar aqui, onde você tá? Não, isso é um detalhe. Essa dor que nos fazem crescer, ela no futuro, ela não vai mais ser dor. Exatamente. Entendeu? Ela vai ser uma superação, vai fazer parte do passado, né? Isso. E aí, claro, a gente precisa continuar se desenvolvendo, mas aí aquela questão, nós estamos no processo evolutivo. E esse processo evolutivo, nós precisamos sair da zona de conforto. Criatura, em nome de Jesus, sai da zona de conforto. Sai. Tem que sair, velho. Você não pode permitir-se, porque tu precisa, de verdade, se empurrar, de verdade, se jogar, lutar mesmo, enfrentar os medos, a vergonha, os receios, os obstáculos. E é importante você sair de perto de pessoas de fracasso. Pessoas que estão na mesma postura que você. Que não estão vibrando na mesma frequência. Isso. Que nós estamos sempre... nós somos vibração. Isso, estamos total. no campo de energia e vivemos sempre vibrações. E aí muitas vezes tem pessoas que é feito ondas sonoras mesmo, Sim. entendeu? De rádio. Cada um emite a sua, né? E atrai ou expele. É verdade. Outras. E tem pessoas que têm uma energia negativa... Só misericórdia. Que só chegam pra sugar. Você acaba de conversar com a pessoa, você tá assim. Morto. Que não pode. Você. Nós temos que ter essa capacidade de contagiar pessoas de forma positiva. De fazer com que as pessoas olhem para nós, elas sintam o prazer de comprar o meu produto, de comprar o teu produto, entendeu? De estar com você, de Sim. fazer com que a tua presença, a tua comunicação. E detalhe, você precisa fazer com que você crescer. Se eu estou perto de pessoas, eu preciso entender que aquela pessoa ela tem que me fazer crescer. Eu tenho que extrair algo de bom dela para que eu realmente eu diga, não, poxa, como é bom estar perto de Sim. Dani. Uhum. Como é bom tá me comunicando com ela. Toda vez que eu falo alguma coisa, ela sempre tem uma palavra positiva pra mim. Ela vibra um negócio, sei lá, tem alguma coisa diferente que ela é diferenciada. As pessoas, elas às vezes interpretam mal algumas palavras. Por exemplo, eu sou interesseira. Você é uma pessoa interesseira. Sim. Mas por quê? Porque nossa vida ela é gerada em torno de interesses. Sim. Só que não necessariamente o interesse de ter o que o outro tem, de interesse de magoar outra pessoa. Isso aí é interesse pro mal, né? Mas eu tenho interesse em estar com pessoas que tenham a me acrescentar. E então, de forma intencionada. Então, nesse sentido, eu intenciono a minha vibração, a minha postura, a minha conduta para estar aberta. Veja a diferença, estar aberta a aprender. Então, quando a gente tem uma mente de aprendiz, a gente consegue extrair das pessoas coisas positivas que nos fazem crescer. E, ao mesmo tempo, a gente está o tempo todo ensinando. Então, a gente está sempre nessa troca, sempre nessa troca de posição, de ser mestre, de ser aluno e assim vai. E a gente tem que saber quando se posicionar em determinadas áreas. Então, quando eu estou dando aula, eu sou mestre. Eu estou ali, mas isso não quer dizer que eu não esteja aberta para... Aliás, eu tenho que estar, né? Para escutar o meu aluno. Eu tenho que estar o tempo todo para eu poder conduzir melhor e atingir o objetivo ali, que é da minha aula, porque quando eu vou dar aula eu tenho um objetivo, mas a pessoa que me procura, ela também tem o dela. Verdade. E o mundo é assim. E é isso. O interesse de você vir me procurar é tipo assim, como é que Dani pode me ajudar com isso? Eu vou conversar muito com ele, então, ainda. Como é que ele pode me ajudar? Entendeu? Por que não?
E é essa troca que faz com que a gente consiga crescer. Exato. Que nos tira da zona de conforto, que nos tira da caixinha que colocaram, Isso. que nos colocaram. E detalhe, essa caixinha, ela muitas vezes você tem até uma ferramenta muito boa, sendo que você está na caixinha. Isso. Você não sabe como usar. Isso. E você tem que Você tem o conhecimento, você você tem que... precisa de verdade começar a transbordar e começar a Isso. expandir, exponenciar. Ó, eu li uma frase que é de Mário Sérgio Cortella. Eu adoro os conteúdos dele, os livros dele. Ele é filósofo e educador. E ele colocou assim, tá até no meu Instagram. Conhecimento e afeto são coisas que se você guardar, você perde. Conhecimento e afeto são coisas que se você guardar, você perde. Então, se você sabe de alguma coisa, ensine. Isso é Porque muito é bom. isso que vai fazer o conhecimento reverberar, entendeu? Chegar em outras pessoas e ajudar outras pessoas. Assim como o cara de Campina Grande falou pra você coisas que fez você pensar. E foi a Entendeu? partir daquele momento que eu comecei a enxergar que aquilo que eu estava fazendo por anos, aquilo ali Não ia te dar o resultado que você Isso. queria, né? Porque eu também queria ser milionário. Eu queria ter uma vida de milionário. Eu queria viver realmente o estilo de vida de milionário. Entendeu? E as pessoas imaginam que quando você fala assim, eu quero ter um estilo de vida de milionário. Gente, não é o que o dinheiro significa. Verdade. É o que você se tornou para chegar lá, até lá. Isso. É o quanto você cresceu, o quanto você se provocou, o quanto você evoluiu, né? E muitas pessoas, elas têm medo da relação com o dinheiro. Sim. E aí, por ter medo, elas vivem na escassez. Verdade. Porque o dinheiro nada mais é que uma ferramenta. É uma ferramenta. Uma ferramenta porque você pode aprender com ela, Você pode manuseá-la. e você pode crescer, fazer ela se tornar grande Isso. na tua mão. Isso é muito importante. Dani, Conta. estamos Que concluindo pena. esse podcast esse top de luxo cast, né? Que pena. Esse podcast top de luxo, esse Isso. top de luxo cast. E é o seguinte, o que você pode passar de orientação? A gente sabe que você tem um aplicativo e é importante Sim, que você vou fale falar sobre ele rapidamente. sobre esse aplicativo que é muito importante. Gente, de verdade, é um dos aplicativos mais foda que hoje se tem nessa área de Treinamento, né? treinamento, enfim. Fala, por favor, desse aplicativo e como as pessoas podem conseguir colocar, baixar, como é? Fala, por favor. Eu e Giovana Aranha, Giovana é lá de Natal, nós temos um programa de treinamentos que chama o Core Express, que é justamente um treinamento onde a gente coloca exercícios para desenvolver essa musculatura que sustenta a coluna, que diminui as dores, que faz pessoas que, independente da modalidade que pratiquem, melhore sua performance. A gente já conseguiu mudar a vida de muita gente. Nas 4 edições que a gente teve, a gente atendeu mais de 500 alunos. Oh, que massa. E aí foi muito massa porque a gente tem corredor, tem lutador, gente que fazia crossfit, fazia musculação, gente que não fazia nada e começou através do Core Express, que nasceu na pandemia, inclusive. Olha, Foi muito legal. Não, olha a visão de empreendedora. Nasceu na entendeu? pandemia. Quando você tem a visão de empreendedora, você consegue identificar. Não, muitas pessoas pararam na pandemia. Não, mas o que eu posso melhorar? Foi Eu o me que você falou. eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, começar a fazer live. Foi bem Boa. legal. E aí o Core Express surgiu nesse sentido. Vocês podem adquirir e conhecer o Core Express através do meu Instagram, @DaniFerreiraCoach, e através do @GiovanaAranha, que ela é lá de Natal. E a gente tem um aplicativo e a gente atende de forma individualizada, né? Fazendo a prescrição do treinamento conforme o objetivo de cada pessoa. A gente atende também de forma presencial, mas aí, como eu falei pra vocês, isso aí é papo pra empreendedor, a esteira de produtos, vendas e assim por dentro, que a gente se vende toda hora, eu tô me vendendo agora. Aproveitando. E aí, a gente vai ter uma nova edição do Core Express, do programa Core Express, através desse aplicativo de treinos, agora no segundo semestre. Bom demais. Então, acompanhem, porque a gente vai abrir as lives, a gente faz treino ao vivo com a Que galera. massa. E a gente faz esse produto chegar à maior quantidade de pessoas possível, porque é a partir do fortalecimento desse centro de força, dessa estrutura responsável por nos manter alinhados, né, e diminuir as dores, que a gente pode se desenvolver e se habilitar fisicamente para fazer qualquer outra
qualquer outro esporte, qualquer outra modalidade. E é por isso que a gente usa esses treinos e a gente pensou em uma modalidade que pudesse atingir o máximo de pessoas possível e a gente viu que dá certo. Dá que certo. É isso. Top de luxo, top de luxo. Dani, muito obrigado. Obrigada tá a você. Muito, muito obrigado por Foi uma você. surpresa muito boa. Oh, top de luxo. Viu que eu gosto de falar, né? Não, mas isso é bom porque no futuro próximo você vai estar dando palestras. Sim. Né? Você vai conseguir expandir exatamente todo o seu conhecimento para pessoas e eu vejo que você tem uma capacidade assim gigantesca em relação a fazer isso aí, de verdade, a fazer com que pessoas que também têm interesse de obter essa mesma estrutura de treinamentos e tal, você é diferenciado. Então, já vai pensando nesse negócio aí, que o negócio Sim, é top de luxo. vai dar criatura. certo, é top de luxo. Parabéns, muito obrigado. Obrigada também pelo convite. E, gente, de verdade, parabéns a vocês que estão aqui. Curte essa live aí, esse podcast, curte, envia para muitas pessoas. Segue a Dani, tá bom? Dani Ferreira Coach. Pronto. Exatamente. Segue a Dani aí, tamo junto, top de luxo, parabéns, é isso aí, criatura. Muito obrigada. Bom demais. Valeu, galera. Bom Um beijão demais. e eu espero estar aqui mais uma vez. É isso aí.